Olá, galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Willy, Estudos Amazônicos e Amapaenses. E dando continuidade ao assunto sobre fronteiras contestadas aqui na região do Amapá, por volta do final do século XIX, final do século XVIII e início do século XIX, né? E a aula passada, na primeira aula, eu deixei uma pergunta para vocês. Será que os franceses respeitaram o Tratado de Utrecht? Tratado? Se você ainda chegou por aqui, ainda é novo, eu vou deixar na descrição do vídeo a primeira aula sobre os acordos, os tratados feitos aqui nessa região do contestado. Agora vamos dar continuidade à aula, né? Então, será que os franceses e outras nações respeitaram o Tratado de Utrecht, que dizia lá que o rio Oiapoque seria, então, o limite entre o lado francês e o lado brasileiro, né? Será que eles respeitaram? Não, eles não respeitaram o acordo estabelecido. Então, o que os portugueses fizeram, então? Tá? Aí os portugueses adotaram estratégias de ocupação. Eles começaram a ocupar essa área aqui. E fizeram várias formas. Uma dessas formas foi a vinda de portugueses, ou seja, a vinda de famílias reais para cá, para essa área aqui no norte do Brasil. Outra medida também foi a construção da fortaleza de São José de Macapá, né? Um símbolo, uma presença da ocupação portuguesa na área. Também a criação de vilas, a criação de cidades, como por exemplo a vila de Macapá e também a vila de Mazagão, que são cidades então históricas. Também foi criada um sistema político-econômico, chamada de Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, né, que envolvia essas duas regiões. Também a entrada de escravos no delta do rio Amazonas. Então essas foram as estratégias de ocupação portuguesa nessa região, evitando então a invasão francesa. Outro fato que acirrou ainda os conflitos entre o lado português brasileiro e os franceses foi a descoberta do ouro, especificamente na região que compreende hoje os territórios de Calçoene, né? Atualmente são os brasileiros, né, garimpeiros, que vão até Calçoene explorar ouro, né? Mas nesse período, lá no final do século XVIII, eram os franceses que entraram na nossa região para explorar, então, esse minério tão precioso, né? Então, a influência de franceses nessa região foi tão grande, tanto economicamente, como também culturalmente. Como, por exemplo, economicamente, eles exploraram muito essa região, tiraram muito ouro, né? Por exemplo, na moeda da época, equivale a 9.000 francos. Tá? Se eu estiver exato, senão eu corrijo aqui no final na descrição do vídeo. E culturalmente, a presença francesa também ficou marcada até nas expressões, na linguagem, como, por exemplo, palavras como ouro era chamado de cooler, e também a expressão de vilas era chamado de carnote. Então essas expressões eram comuns no lado de cá. Influência francesa. Um fato que marcou essa região do contestado foi a criação de uma república independente, né, chamada de República do Cunani. Mas antes, eu quero falar um pouco sobre como os brasileiros temeram a invasão francesa nos territórios brasileiros. Por exemplo, com a abolição da escravidão em 1848, os brasileiros ficaram temerosos uma possível aliança entre esses escravos negros com os franceses. Então isso levou os brasileiros a ficarem muito temerosos, porque isso aumentaria mais, né, a influência deles nessa região. E voltando então ao assunto sobre a República do Cunani, que foi um fato interessante, porque estava se criando uma república independente, ou seja, um país nessa área contestada. Ou seja, era um projeto, um ideal que fazia com que
fosse criado um Estado independente, ou seja, não seria nem pertencente à França e também nem seria pertencente ao Estado à parte brasileira, né? Os fundadores, os idealizadores desse projeto, o cientista Henri Codreal e o novelista Jules Gros. Então, esses foram os idealizadores desse projeto. E o local dessa república se localiza onde hoje é o município de Calçoene. Tá? Então, era um pequeno povoado na época. Por exemplo, eles chegaram até mesmo a cunhar moedas próprias e tinha até mesmo um exército, ou seja, uma cavalaria, chamada de Ordem Cavalaria Estrela do Cunani. Então já tinha os seus idealizadores, já tinha um exército praticamente, já tinha um território. Então, faltava pouco para se formar então um Estado independente. Mas será que isso deu certo? Será que isso foi para frente? Um Estado, né? Ou seja, formar um novo país? Não, né? Porque senão hoje nós não seríamos brasileiros, né? Será que seríamos cunanenses? Talvez, né? Mas o fato é que as próprias autoridades francesas se encarregaram de coibir, então, esse fato, esse ideal, né? Negociando com os próprios idealizadores. Tá? E isso foi um fato trágico, porque as autoridades brasileiras não tiveram a iniciativa de pôr fim, então, a esse projeto, né? Mostrando, então, o despreparo dos brasileiros concernente a essa região de ocupação, tá? Que foi preciso que os franceses tomassem iniciativa para pôr fim, então, a essa república. Por fim, será que houve mais conflitos acerca dessa área contestada? E como que foi resolvida essa questão franco-amapaense? Então, esse será o assunto da próxima aula. Não percam. Até mais.